Neste vídeo nós vamos pensar sobre Davi, rei de Israel. Davi reinou em Hebrom durante 7 anos e 6 meses, mas apenas sobre Judá, porque as outras tribos não queriam aceitá-lo como sucessor de Saul. Instigados por Abner, capitão do exército de Saul, Isbosete, filho do rei morto, foi proclamado rei em oposição a Davi. As outras tribos, exceto Judá, uniram-se a Isbosete. Sem dúvida, devido à pressão de Abner, líder de grande influência e renome. Esta rejeição de Davi, porém, era um grande erro, e Israel estava cometendo uma falta grave. A sucessão hereditária ao trono não era um princípio da constituição da monarquia judaica. Mesmo que fosse, o legítimo herdeiro de Saul seria Mefibosete, filho de Jonatas, mas este renunciara a todos os direitos pessoais e familiares em favor de Davi. A culpa de Abner e Israel é ainda maior porque em seu coração eles sabiam muito bem que Davi era o sucessor de Saul, nomeado por Deus. Isso é confirmado pelo próprio Abner. Ouça as palavras de Abner quando discute com Isbosete. Assim faça Deus, segundo lhe parecer a Abner, se, como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu transferir o reino da casa de Saul, estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. As palavras de Abner estão em 2 Samuel, capítulo 3, versículos 9 e 10. Pouco mais tarde, Abner diz aos anciãos das tribos: outrora procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: por intermédio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Capítulo 3, 2 Samuel, capítulo 3, versículos 17 e 18. Algum tempo depois, as tribos admitiram a Davi. Note, também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 2. Abner e os líderes de Israel foram assim condenados por suas próprias palavras. Perguntamos, por que Abner e Israel, a princípio, rejeitaram Davi? Uma razão pode ter sido um temor ciumento da parte de Abner, receoso de não conseguir manter sua posição de suprema liderança sobre um rei como Davi, que já tinha os seus próprios valentes de renome ao seu redor. Mas pode ter havido outra razão para Israel rejeitar o novo rei. A confiança em Davi tinha sido abalado por causa de sua recente estadia entre os principais inimigos da nação, os filisteus, a fim de escapar de Saul. É louvável o comportamento adotado por Davi perante a delicada situação criada pela rejeição de Israel. Ele não tentou subir ao trono mediante o poder do seu exército. Davi sabia que Deus o indicara ao trono e sua experiência com ele, com Deus, durante a disciplina dos anos precedentes, lhe ensinara que esperar pelo tempo de Deus é a melhor coisa. O Senhor não havia falhado nunca com Davi. Davi não agiria sem a orientação divina. Note o capítulo 2, versículo 1. Ele foi guiado até Hebrom. Judá o acolheu e Davi reinou em Hebrom, cidade antiga onde morou Abraão e que era a capital de Judá. Nos meses que se seguiram, Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1.
O povo de Israel não podia deixar de ver com autocensura o contraste entre o caráter fraco de Isbosete e as brilhantes qualidades de Davi, com seu governo firme e benevolente, o sucesso que o coroava todos os seus projetos, as vitórias em quais as vitórias deles em quaisquer conflitos entre Israel e Judá. Note o capítulo 2, versículos 12 a 32, e o afeto do povo por ele. O capítulo 5 de 2 Samuel tem enorme importância. Davi é finalmente aclamado rei de todo Israel, e ele transfere a sede de seu governo para Jerusalém. As palavras dos líderes de Israel, ao oferecerem a Davi o reino, são tocantes e impressionantes. Note o que eles disseram. Somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Então, capítulo 5, versículos 1 e 2. Vemos que o reconhecimento do direito de Davi ao trono apoiava-se numa base tríplice. Primeiro, seu parentesco humano. Eles disseram: somos do mesmo povo de que tu és. Segundo, seu mérito comprovado. Eles disseram: tu fazias entradas e saídas militares com Israel. E terceiro, sua autoridade divina. Eles disseram: o Senhor te disse: serás chefe sobre Israel. Não é este um sermão em si mesmo, falando do direito de Cristo de reinar sobre nossas vidas? Ele é nosso parente, osso de nossos ossos e carne de nossa carne. Ele é nosso Salvador, cujo mérito já foi comprovado, que esposou nossa causa e lutou contra nosso inimigo, trazendo-nos libertação da culpa e tirania do pecado, tirania de Satanás. Ele é também rei, por permissão divina, o príncipe e senhor de seu povo, aquele a quem foi entregue toda a autoridade no céu e na terra. O governo está sobre os seus ombros. Isaías capítulo 9, versículo 6. Será que cada um de nós pode dizer: o governo de minha vida está sobre os ombros de Cristo? Ao se tornar rei de um Israel unido, Davi triunfou, ou melhor dizendo, ele transferiu, além de triunfar, ele transferiu a sede do governo para Jerusalém. Hebrom, embora uma cidade adequada, enquanto o rei Davi se limitava a Judá, achava-se muito ao sul para tornar-se a metrópole de um reino que unia todas as tribos. Mesmo Jerusalém ficava bastante ao sul, um ponto máximo onde ousaria situar-se uma capital israelita. E talvez a escolha de Davi tenha sido parcialmente ditada por uma relutância de sua parte em distanciar-se demasiado da tribo de sua inteira confiança, ou seja, a tribo de Judá, da qual ele era membro. Jerusalém era chamada Jebuseu naquela época. Você pode ler isto em 1 Crônicas capítulo 11, mas o destaque disto está no versículo 4. Sendo um lugar naturalmente protegido, sem dúvida Davi tinha esse fato em mente quando decidiu estabelecer-se ali. O nome Jebus deriva dos jebuseus, que continuavam na posse da terra, ou pelo menos da porção superior e fortificada que conhecemos como Monte Sião. É provável que na parte inferior de Jebus, isto é, na cidade, e não na cidadela, jebuseus e benjamitas conviviam normalmente. Os jebuseus desafiaram Davi a conquistar o Monte Sião. Esta fortaleza era tão temível
e estava por tanto tempo nas mãos dos jebuseus que todos a consideravam inexpugnável. A guarnição de soldados jebuseus zombou de Davi, desafiando-o. Note o que eles disseram: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Capítulo 5, versículo 6 de 2 Samuel. Eles disseram isso pensando: Davi não entrará nesse lugar. Mas Davi tomou a cidadela. Lemos que ele afirmou: todos os que estão dispostos a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Capítulo 5, versículo 8. E quem eram esses coxos e cegos odiados pela alma de Davi? Não eram pessoas coxas e cegas, pois Davi não aborrecia os fisicamente defeituosos. Era por demais generoso para isso. Além do mais, como seria estranho ter uma fortaleza guarnecida por aleijados, os coxos e cegos aqui mencionados eram os deuses dos jebuseus. Estes desafiaram a Davi, dizendo que ele não entraria em Sião, a não ser que removesse os seus deuses, dando a entender que ele jamais teria condições de retirá-los e, portanto, nunca entraria em Sião. Foi Joabe quem subiu primeiro até a fortaleza. Você pode ler a história completa em 1 Crônicas 11, onde nós já fizemos referência, mas principalmente o versículo 6, temos aí o registro. A partir desse dia, Sião tornou-se a cidade de Davi. Jerusalém passou assim a ser a principal cidade de Israel, entrando para a história como a cidade mais sagrada e magnífica do mundo. Uma cidade, além disso, com um futuro ainda mais esplêndido do que todos os seus gloriosos e trágicos passados. Pois um dia, o eterno Filho de Deus, o verdadeiro Davi, ele há de reinar, ele há de descer no Monte das Oliveiras para de Jerusalém reinar sobre todo este mundo.